Vamos dar início aos nossos trabalhos. Muito bom dia a todos. De acordo com a nossa convocatória, esta reunião ordinária do Executivo, vamos iniciar com o período antes da ordem do dia. Há uma questão da parte dos seus vereadores. Sim. Sr. Pedro. Sr. Presidente, foi realizada uma terraplanagem de grandes proporções na zona industrial de Vozela, tendo como finalidade a instalação da empresa Sabgal. Como foi explicado pelo Sr. Presidente tanto na última reunião de Câmara como na última Assembleia Municipal, essa empresa acabou por se instalar noutro concelho devido à não apresentação de garantias por parte do empresário e ao seu histórico. Caso este desfecho tenha sido precipitado pelas razões expostas pelo Sr. Presidente, qual foi o motivo para ser avançado com o referido trabalho, incluindo a destruição dos equipamentos presentes no anterior loteamento, apesar das reservas acerca da instalação desta empresa? Qual foi o custo desta intervenção, incluindo a dotação de equipamentos? Prevê-se retorno deste investimento, nomeadamente a possibilidade de instalação de alguma empresa com um generoso número de postos de trabalho? Era só isso. Mais alguma questão? Se calhar, ainda falando de zonas industriais, as empresas que estão instaladas ou que se irão instalar no Parque Industrial de Queirã podem contar com todas as infraestruturas que são necessárias ao seu funcionamento, designadamente no que concerne às telecomunicações e eletricidade, mas particularmente telecomunicações. Ponto 1, em relação a este parque industrial. Ponto 2, é saber se realmente é ou não verdade que há alguns detritos que têm sido lançados nesta zona industrial que possam eventualmente estar a perturbar os lençóis freáticos com infiltrações. Ponto 3, ainda relativamente a este parque industrial, é se realmente está ou não todo ocupado, quais são os lotes que estão ocupados e quais os lotes que foram ocupados pela empresa que o construiu. Posso dar-me licença? Sim, por favor. Eu não estava para falar, não sei o que é que vai dizer sobre isso, mas aqui o meu colega não sabe aquilo que eu tenho dito sempre até aqui em relação à zona industrial de Vozela, porque não esteve presente. Portanto, eu, independentemente de saber qual vai ser o desfecho dessa Sabgal no outro lado, e aí vamos ficar muito tristes se realmente aquilo correr bem e aqui não ter corrido. Agora, em relação àquilo que se gastou na zona industrial e na terraplanagem, a minha opinião, e aquilo em relação àquilo que eu tenho dito aqui, é que aquela zona industrial nem sequer devia ter nascido assim, devia ter sido tudo primeiro terraplanado para depois para aparecer uns lotes, tal como está a ser feito em Campia e em Queirã e em todo o lado. Portanto, na minha opinião, acho que a Câmara devia agarrar nos outros lotes que tem e fazer precisamente o que fez ali. Agora, claro, vamos agora aquilo que está por trás em termos de Sabgal, aí vamos ver o que é que vai acontecer, mas em relação ao gasto, ao dinheiro que foi gasto na terraplanagem, na minha opinião, foi muito bem gasto, já devia ter sido gasto há 20 anos. Mas devia ter sido gasto a primeira vez que foi feito. Como? Devia ter sido, mas se não foi, acho que devia ter, desde que haja oportunidade, ser feito também nos outros lotes, porque senão aquilo não é zona industrial nenhuma, aquilo não é nada, aquilo são montes e vales que ali estão. E é isso que temos falado sobre isso sempre, portanto, na minha opinião. Bem, eu peço desculpa e só digo isto antes, porque nunca me ouviu, quando eu estive aqui sempre, desde o início, a batalhar-se sobre aquilo que não entendo aquela zona industrial. E nem sequer entendo que se vá avançar na zona industrial de Campia, que se vá avançar em novas zonas industriais, enquanto aquela não for feita realmente como deve ser. Peço desculpa só ter dito isto. Agora, se me permite, isso acrescenta alguma coisa a isto, que eu agora sou quem começa a perceber mal esta questão. Sim, força, por favor. E é interessante, qual é a área útil a área total daquele lote? Já esclareço. É ou não verdade que aquele lote anexou pelo menos 3 lotes ou 4? Sim. É ou não verdade que os lotes estavam infraestruturados? É ou não verdade que terraplanar custa dinheiro? Não está. É ou não verdade que reposição... Outra questão. Qual é a empresa que nós temos
no espectro, já não digo no espectro regional, mas até no espectro nacional, que possa ficar com uma área tão grande para investir ali. O lote é muito grande. Posso? Tenha a bondade, Sr. Presidente, peço desculpa. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu, respondendo, começo-me a perceber e já agora quero subscrever 100% a estratégia, a visão e aquilo que disse o vereador Marco, o Manuel da Conceição de Ferraria. Precisamente, quem conhece, quem tem experiência do mundo empresarial e quem sabe aquilo que são as movimentações e os fluxos empresariais e as necessidades do mercado, percebe precisamente aquilo que disse, que é haver espaços com dimensão para poder acomodar empresas que, no contexto nacional ou internacional, procuram áreas com grande possibilidade de instalação. Estamos a falar de uma área, e respondendo ao vereador Pedro, esta área tem uma área útil de implantação de 12 mil metros quadrados, para poder ser edificado. Tem uma área total do lote superior a 30 mil metros e não estava em condições de poder acomodar empresas de imediato, os lotes estavam pré-definidos, não poderiam acomodar determinado tipo de empresas. Porquê? Porque há umas infraestruturas subterrâneas, também drenagens de águas pluviais, comprimentos de outras infraestruturas, e o que quisemos criar nesta zona industrial, satisfazendo esta pretensão na primeira fase desta empresa, era acomodar aquilo que eram as suas exigências. O que fizemos e o que gastámos já agora para instalar e criar esta plataforma foi aproximadamente 40 e tal, 50 mil euros, foi o que gastámos. Mas o que fizemos de imediato, e já agora explicando o processo, claro que acolhemos todas as boas intenções de investimento e eu já o disse na reunião anterior e já percebi que há a tentativa de tentar criar daqui um facto. Agora, eu ponho perante a opinião pública e perante os presentes, se quando o município tem conhecimento que um determinado investidor ou investimento não é totalmente seguro e quando não é só uma pessoa ou uma entidade a alertar e que nos alerta, nós, na defesa do direito público, daquilo que é o património público, não podemos... Desculpem eu ter-me a subir para lá. Temos que atuar, chamar as pessoas, verificar as garantias, e foi o que fizemos, e demos prazos para apresentar essas mesmas garantias da fiabilidade desse investimento. Não foram dadas, portanto, não existe negócio. E assumimos isto. E quem pensar de outra forma, que assuma também as suas responsabilidades. Agora, uma questão é que não deixámos desde o início deste mandato, é de colocar as nossas zonas industriais, infraestruturar as 3 zonas industriais, de Vozela, de Queirã e de Campia, para poder corresponder às necessidades de investimento. E posso-vos dizer que o esforço que temos feito, muito significativo, é no sentido de acomodar essas empresas. Estão comprometidos, e respondendo às questões que o Dr. António Menezes colocou, quantos lotes é que estão comprometidos em Queirã? Agora não sei neste momento dizer quantos é que estão, mas a rondar 90% da atual zona industrial infraestruturada. Estamos a falar de empresas que têm pretensões de criar bastantes postos de trabalho. Há atraso da implementação dos seus investimentos, porque também, como sabem, o Portugal 2020 está extremamente atrasado. Houve uma alteração muito significativa dos modelos de financiamento. Quem está a par destas questões sabe que assim é. Vamos ter, certamente, quando formos aqui atribuir os lotes em asta pública da zona industrial de Campia, questionem, dou essa oportunidade de questionar os seus empresários daquilo que são as dificuldades de conseguirem alavancar os seus investimentos e os seus projetos e as dificuldades que estão a ter no quadro comunitário de apoio. Portanto, a questão concreta é esta. Temos sensivelmente 90% da zona industrial de Queirã comprometida, com um investidor que já efetivou esse investimento, 3 deles estão para iniciar também os seus investimentos e, portanto, estamos a fazer um caminho e, portanto, aqui em Vozela também vai haver investimentos. Este investimento não deu garantias. Ninguém gostaria mais do que nós de que esta empresa se instalasse e houvesse este investimento. Mas uma coisa é as ambições de queremos fazer, outra coisa é as garantias de que não vamos pôr em causa o património público. E, portanto, assumimos isso.
E já agora também foi questionado a questão de uma empresa haver, peço desculpa, como é que foi o termo que utilizou? Falei em dois casos. Portanto, sim. Um dos casos é uma questão de eventual poluição dos lençóis freáticos. Certo. E a outra tem a ver com a questão de existirem ou não. Eu nem sei se é uma, se são duas, se são três empresas, mas fala-se, e o fala-se é a chamada voz pública, que haverá empresas que têm dificuldade em se instalar por carência, por falta de infraestruturas, designadamente em ordem de comunicações ou no concerne a comunicações. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas é isso que importa dizer. Está bem, mas eu estou a esclarecer. Todos os seus empresários, as necessidades que têm, seja nesta zona industrial ou outra qualquer, têm os serviços do município e estamos atentos e estamos conseguindo resolver. Aliás, aquilo que são infraestruturas das zonas industriais, que tem que ter garantias para instalar determinado tipo de negócio, estamos conseguindo corresponder a todas elas. Relativamente à questão que colocou, eu pedi ao vereador engenheiro Pedro Ribeiro, porque também acompanha mais esta zona industrial, se poderá dar mais aqui alguma informação. Bom dia a todos. Só para responder relativamente ao depósito que financiou uma empresa nos lotes que já adquiriu na zona industrial, quero dizer que realmente isso é verdade. Nós, quando sabemos disso, encaminhamos o processo para os serviços, para o CEPNA, que é o Serviço de Proteção do Ambiente, e eles têm esse processo e, segundo eles, o depósito não tem esse problema de contaminação. Estamos à vontade. Muito bem. Gostei da resposta. Está difícil. Muito bem. Entrando no período da ordem do dia, eu só queria dar uma nota que está prevista esta pública para as 10h30, portanto vamos desenvolvendo, acelerando os trabalhos e depois às 10h30 temos que fazer esta pública, porque poderão os senhores empresários contar com essa data e não podemos antecipar. Em nota pessoal, para referir que comungo inteiramente, isto olhando ali para o Dr. Carlos Oliveira, comungo inteiramente a preocupação dele na aula de Geografia, portanto deixe-me associar a isso. Está bem, essa é uma outra nota. As instalações da BFM vão cruzar-se. Se este som for produzido. Relativamente à apreciação e aprovação da ata da reunião extraordinária de 22 de abril, há uma questão, podemos colocar a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Então, com a vossa permissão, saltávamos aqui o ponto número 2 para o ponto número 3. Tem a ver com a proposta de homenagem, que foi na reunião anterior, exatamente, proposta e aprofundada com os senhores vereadores, e a proposta de homenagem no feriado municipal 14 de maio de 2016 é que façamos o reconhecimento público a título póstumo do professor Paulo Amaral Figueiredo, ex-presidente da Câmara do município de Vozela, que estive à frente desta autarquia e ser a presidência durante 10 anos, de 1992 a 2002. Também o reconhecimento da Sociedade Musical de Moçambiques, Freguesia de São Miguel do Mato, que comemora este ano os 141 anos de existência. O agrupamento de escuteiros de Campia, também com mais de 2 décadas de serviço público à educação e à formação dos nossos jovens e das nossas crianças, e também a empresa Sequeira e Sequeira, que se dedica ao comércio de produtos alimentares e que tem mais de 40 colaboradores e que labora também há algumas dezenas de anos. E, portanto, pela importância que estas pessoas tiveram e têm, como as instituições que aqui e as empresas que aqui foquei, o município propõe e vai deliberar no sentido que seja no feriado municipal feito esse reconhecimento daquilo que é o contributo que deram e que dão ao desenvolvimento do Concelho de Vozela. Ponho à consideração, podemos colocar à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Resumo diário de tesouraria, operações orçamentais,
o valor de 1.024.926,66 €. E operações não orçamentais, 49.330,78 €. Pagamentos de autos, temos presente um auto, a remodelação do Parque de Campismo de Vozela, auto número 3, no valor total com IVA. Peço desculpa. Parque de Campismo de Vozela. A remodelação. O valor do auto número 3, com o valor total com IVA de 53.756,96 €. À empresa Irmãos Almeida Cabral Limitada, para conhecimento dos seus vereadores, é o único auto que temos a pagamento. Depois, este era o ponto número 5. Ponto número 6, contração do... Em Campia, não é? Não, Parque Campismo de Vozela, remodelação. Parque Campismo. Estão a decorrer os trabalhos e, portanto, está a pagamento um auto. Depois, como referi, ponto número 6 da ordem de trabalhos, contração do empréstimo bancário até o momento de montante, peço desculpa, de 578.500 €. Já foi discutido, falado, é a aprovação das cláusulas contratuais. Relembro que neste empréstimo está previsto o início da primeira fase do saneamento básico, do sistema de saneamento básico à freguesia de São Miguel de Mato, neste caso concreto, na primeira fase, a instalação da ETAR e fazer a instalação até à povoação da de Sinjo e depois, no futuro, continuar o sistema. Depois, requalificação dos edifícios públicos, neste caso o cineteatro, obras de remodelação. Alcatroamento da estrada do cruzamento da Pantanha à povoação de Ansar, em Ventosa. Também alcatroamento da estrada da Serra Alcofra até à povoação do Espinho. Figueira das Donas, desde a igreja de Figueira das Donas, a estrada principal, até ao cruzamento, neste caso de Real, em direção a Carregal, freguesia de Queirã, também asfaltar este mesmo troço. Depois alcatroamento da ponta A25, neste caso da zona do Porto Várzea até à povoação de Fiais, em Campia, e a primeira fase das obras da urbanização do Medorno, de infraestruturação, também está prevista neste mesmo empréstimo, para finalizar o troço de remodelação do piso da antiga linha do Valvoga, aqui da variante norte, da Vila de Vozela até ao extremo do Concelho, com o Concelho vizinho de São Pedro Sul, neste caso na zona de Fataunços, freguesia de Fataunços. E, portanto, são sensivelmente 3 km de requalificação deste troço. Portanto, são estas obras que estão previstas em termos contratuais neste investimento e este empréstimo. Estamos a solicitar a rondar os 580 mil euros e, portanto, as cláusulas contratuais estão à consideração. Podemos colocá-las à aprovação. Queria só que me permitisse duas palavras sobre isto. Em primeiro lugar, portanto, a minha abstenção neste caso, portanto, uma vez que votei como votei, e não voltaria a repetir essa votação em relação a este empréstimo. Não em relação às obras, mas em relação a este empréstimo. Segundo ponto, em relação às cláusulas contratuais. Eu não sei, portanto, isto é um contrato entre a instituição de crédito e a Câmara Municipal. Certo. E, portanto, estão aqui incluídas cláusulas contratuais que têm a ver com a vontade política do Executivo, portanto, e que não me parece que sirvam de qualquer garantia para a instituição de crédito. E que eu não percebo porque é que estão cá. Designadamente, quando se estabelece aqui no contrato
Isto é de aditamento, estamos a falar de outro contrato. Mas mesmo no outro contrato estabelece a mesma coisa, portanto não diz que não pode, portanto não pode utilizar estas importâncias, dar-lhe outro destino. Não, isso pode, é uma questão que é do Executivo que preside, portanto, e o Executivo que preside neste caso é soberano, portanto em relação à importância que dá, ou melhor, ao destino que dá estas importâncias mutuadas. Agora, põe-se aqui outra questão, é se estas importâncias servissem de garantia para o empréstimo, isto é, se estas obras, portanto o valor, as obras que vão ser efetuadas, se servem ou não de garantia para o empréstimo. Aí a instituição bancária teria algo a ver. Não servindo, parece-me que é o mesmo que uma guitarra no enterro, quer dizer, não serve de garantia, não deve estar nas cláusulas contratuais. As cláusulas contratuais que estão previstas nestes dois, no aditamento e neste contrato de mútuo, acordo, entre a Caixa Agrícola e o município de Vozela, têm a ver aquilo que são as cláusulas que são colocadas pela entidade bancária, aquelas que são validadas e que salvaguardam o interesse do município e que também correspondem àquilo que são as exigências do Tribunal de Contas que agora irá fazer a validação deste contrato e deste empréstimo. Depois desta decisão, o Tribunal de Contas é que se vai pronunciar e, portanto, nessa matéria estamos completamente descansados, porque a nossa intenção, e conforme referi, é para executar estas obras que estão aqui e que enunciei anteriormente e que são de extrema importância para o desenvolvimento e a comodidade e a qualidade de vida das pessoas, os voselenses. E, portanto, a questão das cláusulas contratuais foram analisadas pelo nosso gabinete técnico, pelo vereador do Pelouro, mas também pela aquilo que é a imposição, as regras da entidade bancária que vai contratualizar connosco e será validada agora, nos próximos tempos, pelo Tribunal de Contas. Portanto, é isto que propomos, é isto que está em cima da mesa e é isto que temos que votar e considerar. Mas há uma questão, podemos colocar a votação, quem vota contra, quem se abstém. Eu abstenho, como já tinha dito, sim. Em relação aos 2 pontos, Sr. Presidente. Certo. Aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Dr. António Menezes. Muito bem. O ponto seguinte, 7º ponto, contração de empréstimo bancário no montante de 155.200 euros, é uma adenda às cláusulas contratuais. Este assunto já foi também referido e trabalhado em reuniões de Câmara anteriores. Relembro que as obras previstas neste empréstimo têm a ver com a requalificação da Estrada Municipal da Gesteira ao cruzamento da Estrada Municipal 337, com a respectiva rotunda na freguesia de Queirã, a requalificação na primeira fase da piscina municipal e também a requalificação da Rua do Fundo do Lugar em Feira das Donas. E, portanto, também há aqui um aditamento contratual e de alteração naturalmente das obras, conforme sabem, porque a obra que estava prevista anteriormente de saneamento de Fatão dos Calos poderá ser financiada, por isso fizemos esta alteração, obrigou esta adenda. Portanto, há uma questão, podemos colocar à votação. Se me permitisse, e de facto o ponto que eu queria, e é mais uma informação que queria pedir do que outra coisa, reporta-se ao ponto anterior e que já está encerrado, peço licença, era um esclarecimento relativamente à questão do asfalto, daquele troço que vai desde a igreja, portanto até ao largo, cruzamento de Real, que estamos a falar de Figueiredo das Donas. E é um esclarecimento no sentido de me avivar a memória, porque eu não sei se está ou não, se está asfaltado ou se está com pavimentado a paralelos. Anterior. Mas era mas só... eu esclareço. É desde o... Pois, mas não é tão dia, Sr. Presidente, é se está asfaltado ou se está a paralelos. Neste momento está asfaltado. Pronto, portanto, é a requalificação da zona asfaltada. Exatamente. Pronto, ok. É disso que estamos a falar, porque vai rematar com os paralelos, com a calçada que já existe. Então vamos votar o ponto número 7. O 7º ponto, contração de empréstimo bancário de montante de 155.200 euros, adenda às cláusulas contratuais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Dr. António Menezes. Ponto seguinte, já agora, e peço
a vossa permissão, também ainda não estamos fora da hora que está prevista para fazer esta pública. 8º ponto, uma limpeza de fossos pedido de redução de taxas. A proposta é no seguimento de outras anteriores, redução de 50% relativamente aos procedimentos que temos adotado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 9º ponto, um pedido de aplicação tarifária social. Temos o parecer técnico dos serviços, que é, Sra. Vereadora? É de deferimento? Sim, deferir. Há uma questão? Não, eu sou uma pessoa só que vive com poucos rendimentos, basicamente do residencial de inserção, portanto, é uma pessoa que tem problemas também de saúde e que precisa deste apoio também em termos de tarifário especial social. Portanto, durante um ano, a nível de tarifa de abastecimento, saneamento e gestão de resíduos, durante um ano. Muito bem. Sobre esta explicação da Sra. Vereadora, há uma questão? Podemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, deferido o pedido por unanimidade. 10º ponto, também uma limpeza de fossa, pedido de redução de taxas. Como o 8º ponto, redução 50%, proposta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fim do período de ordem do dia, temos a questão da arte pública. Peço desculpa e apoio aos serviços. Está previsto para as 10h30, não é? Portanto, temos que aguardar. Sim, vamos aguardar, temos mesmo que esperar, porque é o que está previsto no procedimento que aprovámos e que esteve edital nos serviços públicos e que foi comunicado ao exterior. Procedimento de alienação em asta pública de 7 lotes da Zona Industrial de Campia. Estou a ver senhores empresários presentes, mas como temos aqui a obrigação de iniciar este processo às 10h30, não podemos começar antes, porque podem aparecer e depois cada lote será discutido e colocado em haste pública e que tem que ser naturalmente entregue em função dessas mesmas pretensões. 10h30. O que eu posso fazer é convidar a todos para tomar um café. Entretanto, não é das ideias. Portanto, quem quer café? Se calhar, em vez de estar a jogar ou um chá, estão à vontade, eu peço aos serviços e aguardamos um bocadinho, porque... Queres café? Então pronto. Então, suspendemos os trabalhos por 20 minutos, está bem? Muito bem.